Aí pessoal, tudo bem? Professor Eduardo, mais uma aula de matemática. Tivemos algumas dificuldades em relação ao envio das atividades, tá certo? Mas eu não vou mais receber as atividades por WhatsApp. Estava sendo muito complicado, muita coisa vinha no meu celular, tá certo? E ficava muito difícil para eu estar acompanhando as postagens de vocês. Então a gente vai ter duas opções, ou o aluno online, só que alguns alunos acham muito dificultoso, né? Às vezes não envia, a sua matrícula está errada, uma série de dificuldades, mas a Seduc criou uma conta de Gmail para cada um de vocês e para cada um dos professores, e já cadastrou todos os professores e todos os alunos no Google Sala de Aula. Então a gente vai estar passando para vocês como é que faz esse acesso, ok? Hoje eu até cobrei o pessoal da escola para que informasse a vocês em relação a como é que vocês vão acessar esse material. Mas eu não vi nos grupos de vocês em relação a isso. Mesmo porque nós não somos obrigados a utilizar essa ferramenta. Mas eu acho que é de suma importância, já que o aluno online é muito instável. Tá certo? Então a gente vai aí utilizar esse Google Sala de Aula. Vamos para a nossa aula de hoje, que é em relação ao próximo tópico do livro, que é a condição de alinhamento de 3 pontos. Tá certo? Esse tópico é junto com outro, que é da área do triângulo. Mas a gente vai ver só a condição de alinhamento, já que a gente teve muitas reclamações por parte de vocês, da quantidade de atividades. Então a gente vai dar uma maneirada, né? Pisar um pouco aí no freio, para que vocês possam estar se adaptando, se organizando. Para nós professores também está um pouco complicada essa nova rotina, mas a gente vai estar dando um passo a passo para que a gente possa aí, chegar próximo ao Enem ou SPAES e fazer uma boa prova, ok? Então, nossa aulinha de hoje tem aqui um plano cartesiano, a gente já viu nas outras aulas, alguns pontos eu elenquei aqui, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H e ponto I. Okay? Esse é o mesmo que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Aqui alguns pontos. Então, essa aula de hoje, o tema da aula de hoje é condição de alinhamento de 3 pontos. Então, quando é que 3 pontos estão alinhados, estão formando uma reta? Esse assunto ele introduz a parte de equação da reta, que é o que a gente vai ver realmente com mais propriedade mais na frente. Mas ele introduz esse ponto. Então, por exemplo, você pode ver aqui, se eu pegar aqui o ponto B, o ponto A e o ponto C, eles não estão alinhados, tá? Eles estão aí, ó, entre o ponto A e entre o ponto B aqui e o ponto C. Se eu traçar uma reta, o ponto A ele vai estar fora dessa reta. Ok? Agora, se eu pegar aqui o ponto G, o ponto H e o ponto I, eles parecem estar alinhados. Não está garantido aqui no desenho que eles estejam alinhados. Mas aqui, ó, se você pega aqui o ponto G, o ponto H e o ponto I, certo? Eles podem ser que eles estejam alinhados. Então, a gente vai ver uma fórmula matemática para saber quando é que 3 pontos estão alinhados. Ou quando 3 pontos pertencem à mesma reta. Tá certo? Então, esse é o ponto principal da nossa aula de hoje. Ok? Então, tá aqui a retazinha, ó. E caiu aqui sobre o meu rabisco, tá ok? Que supõe que eles estejam alinhados. Mas a gente vai ver aqui como é que a gente tem a certeza que eles estão alinhados ou não, que eles estão na mesma reta ou não, ok? Vamos lá. Condição de elemento de 3 pontos. Aqui estão os 3 pontos. Aqui estão os 3 pontos que a gente viu anteriormente. Ponto G, de coordenadas menos 2 e 5. Ponto H, de coordenadas 2 e 3. E ponto I, de coordenadas 6 e 1. A geometria analítica é justamente isso. Você consegue detectar certas coisas, como a equação da reta, a equação da circunferência, se os pontos estão alinhados, se o triângulo, qual é a área de determinado triângulo, só com as coordenadas. Eu trago o plano cartesiano para a gente ter uma ideia, mas só com as coordenadas a gente vê se eles estão alinhados ou não, tá certo?
Então, como é que eu sei se eles estão alinhados? Como é que eu sei que esses 3 pontos estão ou não alinhados? A gente vai relembrar uma coisinha lá do segundo ano, que é determinante, a definiçãozinha de determinante. Então, olha como é fácil você determinar se os pontos estão alinhados ou não. Você tem aqui o ponto G, você vai e coloca aqui na primeira linha, menos 2 e 5. Eu fiz aqui de cores diferentes, ó, corzinha verde, dá para a gente ver aqui, ó, o ponto G, está aqui 2 e 5. O ponto H, 2 e 3, você coloca na segunda linha, e o ponto I, 6 e 1, na terceira linha. E a última coluna aqui do determinante, você preenche de 1, tá? Então, aqui eu tenho, né, um determinante, né, de uma matriz 3 por 3, tá certo? Aí, a primeira coisa a fazer é você resolver esse determinante, ok? Então, primeiro, você pega os 3 pontos, para saber se 3 pontos estão alinhados. Pega esses 3 pontos e coloca. Na primeira linha, você coloca um ponto, na segunda linha, o outro, na terceira linha, o terceiro ponto. Independente da ordem aqui, esse 6 e 1 podia estar aqui em cima, podia estar no meio, tá? Não faz diferença, ok? E na última coluna, você preenche de 1. Agora tem que lembrar como é que faz esse determinante aqui, né? É bastante simples, a gente fez isso no segundo ano, tá certo? Muitos alunos lembram, né? Quem realmente estudou para aprender, lembra como é que faz isso aqui. Você faz como? Né? Simplesmente você repete as 2 primeiras colunas aqui do lado de fora. Está aqui a primeira coluna, ó, menos 2, 2 e 6. E aqui a segunda coluna, 5, 3 e 1. Essa coluna aqui. Repete as 2 colunas do lado de fora do determinante. Aí você vai passar os traços assim, ó. Essa aqui é a diagonal principal, tá certo? Da matriz. Aí você vai traçar como se fosse outras 2 diagonais principais aqui. Lembram disso, né? Não tem como não lembrar. Bastante básico. E você faz o quê? Você faz a multiplicação de cada uma dessas linhas aqui, ó. Cada uma das diagonais. Menos 2 vezes 3 vezes 1 dá menos 6. Certo? A próxima aqui, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6, 30. E a última diagonal aqui, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2 de novo. Então está aqui, ó, o produto das diagonais, né? Entre aspas, diagonais principais. Agora nós vamos para quê? Para a diagonal secundária. Tá aqui a da diagonal secundária. 1, 2, 3. Tá? Então você vai fazer a mesma coisa, o produto das diagonais secundárias. Esse aqui, 6 vezes 3, 18, vezes 1, 18. Coloca o 18 aí, do jeito que ele está aqui, tá? A outra diagonal, 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 2, menos 2. E a última diagonal secundária, 1 vezes 2, 2, vezes 5, 10. Então, está aqui o produto da diagonal secundária. Então, está em cor diferente da diagonal principal. Agora, vamos colocar isso no determinante. No determinante, você vai somar tudo aí. Da seguinte forma, o que for da diagonal principal, do jeito que tiver aqui, você coloca aqui, ó, menos 6, mais 30, mais 2, certo? Da diagonal secundária, você vai trocar o sinal, ó. Não é 18? Vem para cá como menos 18. Não é menos 2? Vem para cá como 2. Não é 10? Vem para cá como menos 10, tá certo? Então, você vai efetua essas continhas aqui. Então, eu estou só relembrando como é determinante. Isso aqui não é para ser novo para vocês, não. O que é novo é você saber colocar esses pontos aqui, né, e preencher isso aqui de 1. Aí, daí para frente, calcular esse determinante é uma coisa que a gente já viu ano passado, que é você repetir as 2 colunas aqui do lado de fora, traçar aqui 3 diagonais principais, fazer o produto, 3 diagonais aqui secundárias, fazer o produto e efetuar essa continha aqui, certo? Você vai efetuar essa continha aí. Ok, pessoal? Então, isso aqui, se você fizer a continha direitinho, vai dar 0, tá? Menos 6 mais 30 dá 24, mais 2, 26, aí você vai fazer na continha aí, e no final, né, dá 0, podem conferir aí, tá? Pronto, então, professor, eu coloquei aqui os 3 pontos, preenchi a última coluna de 1, repeti as 2 primeiras colunas aqui do lado de fora, fiz a diagonal, calculei esse determinante aqui e deu 0. E aí?
os pontos estão alinhados ou não. Aí é que vem justamente a regrazinha. Se você fez isso aqui, calculou o determinante. Então, se o determinante der zero, eles estão alinhados. Se o determinante der zero, eles estão alinhados, tá? Estão alinhados, ok? Dando zero, estão alinhados. No nosso caso aqui, a gente viu que eles estavam supostamente alinhados, né? Então, a gente fez os cálculos aqui e chegamos à conclusão que eles estão alinhados, ok? Mas se eu fizer e ele não der zero, professor? Então, se ele não der zero, se o determinante der diferente de zero, eles não estão alinhados, tá certo? Então, você colocou aqui, fez o determinante, deu diferente de zero, eles não estão alinhados, ok? Então, é só isso. Bastante simples, né? A parte teórica, a parte algébrica, o que vai pesar, o que realmente pesa na matemática é a interpretação das questões. Quando é que você vai utilizar isso, em qual momento, tá certo? Mas a parte teórica é somente isso. Pega os 3 pontos, coloca no determinante, preenche aqui de 1, faz o determinante, deu 0, os 3 pontos estão alinhados. Deu diferente de 0, não estão alinhados. Aí o próximo tópico que a gente ia ver era justamente quando eles não estão alinhados. Porque se eles não estão alinhados, quer dizer o quê? Que ele forma um triângulo. 3 pontos não alinhados formam um triângulo. Aí você vai e calcula a área desse triângulo, também com o determinante, tá? Então, quem quiser dar um passo a mais na matéria, e lá na parte de área do triângulo, que é o próximo tópico, já pode ir, mas eu só vou ver isso na próxima semana, tá certo? Então, esses pontos estão alinhados porque o nosso determinante deu 0. Se não desse 0, eles não estariam alinhados. E não estando alinhados, formariam um triângulo. Aí, para calcular a área do triângulo, bastava você multiplicar o determinante por 1 sobre 2, né? Por meio, por 1 dividido por 2. Fazendo essa multiplicação, você teria a área do triângulo. Lógico que o determinante pode dar negativo, né? E a área do triângulo teria que ser positiva. Então, é o módulo do determinante vezes 1 sobre 2. Mas isso é assunto da próxima aula. Nessa aula, eu só quero que vocês saibam quando é que 3 pontos estão alinhados. Como é que eu faço para descobrir isso? Tá certo, pessoal? Bem, a nossa aula era só até aqui, tá certo? As atividades eu vou postar tanto nesse Google, né, nesse Google Sala de Aula, que vocês vão acessar com a conta que a Seduc vai dar para vocês, que já deu para vocês, na verdade. Tem um material que eu acho que o diretor de turma aqui vai lançar para vocês, para que vocês saibam qual é o seu e-mail. O seu e-mail vai estar lá com o seu nome e sobrenome, né, @aluno e tal. E a senha vai ser a sua data de nascimento, depois você troca essa data. Mas aí, isso aí é o diretor de turma que vai passar para vocês. Se ele não passar até amanhã, né, eu passo para vocês como é que vocês fazem isso e acessam, porque as minhas atividades vão estar lá e vão estar no Aluno Online. Eu não vou receber mais atividades pelo WhatsApp, tá? Não adianta enviar porque eu não vou olhar, tá certo? Porque o Google Sala de Aula ele é bastante estável, né? Se não der certo pelo Aluno Online, faz pelo Google Sala de Aula com a sua senhazinha que a Seduc com sua conta que a Seduc vai lhe fornecer. Bom, pessoal, era só isso. Boa sorte aí nas atividades e até a próxima. Tá bom?